é algo absolutamente inefável, inexplicável. É por isso que quando às vezes eu percebo esta proliferação da pregação materialista, humanista, egocêntrica, egoísta, de teologia da prosperidade, de teologia do dinheiro, de teologia da conquista, de teologia da saúde perfeita. E eu sei que tudo isso não passa de balela, de mentira, de engano religioso, privando ao crente de conhecer as maravilhas inefáveis dos céus, de conhecer aquilo que o aguarda, de conhecer aquilo que está reservado para ele quando ele seguir a carreira que cada um de nós seguiremos um dia, que é deixar este corpo e habitar para sempre com o Senhor. Porque duas coisas são reais, são certas na nossa vida. Disso ninguém poderá escapar. Ou você será arrebatado por Jesus um dia, quando ele vier buscar a igreja, ou deixado para trás, evidentemente, né? Arrebatado ou deixado para trás, ou você vai tombar, seu corpo vai perecer, vai morrer, seu cérebro vai parar de funcionar e o seu coração vai parar de bater. E você vai descer a tumba fria e vai subir para se encontrar com Jesus. Isso é uma realidade que ninguém pode fugir. E quando uma dessas realidades chegar para nós, que devemos encarar a morte ou o arrebatamento da igreja, iremos para onde? Para o céu. Iremos morar com o Senhor. E é sobre este lugar que muitos pregadores se recusam a falar, que muitas igrejas se recusam a falar, que muitas pessoas não querem mais tocar nesse assunto. Mas nós estamos aqui nesse momento para discutir e para falar sobre esse assunto maravilhoso. Que tipo de lugar é o céu? Bem, Paulo não nos revelou, mas alguns anos depois da morte de Paulo, o apóstolo João foi levado até a ilha de Patmos e Jesus levou João para o céu e mostrou para ele tudo o que haveria de acontecer e mostrou para ele como é o céu. E ainda disse mais: João, eu estou mostrando para você, mas não é para você esconder, não. Não é para você guardar só para si. É para você escrever em cartas e enviar às minhas igrejas, que eu quero que eles tenham noção daquilo que os aguarda no final da jornada, daquilo que os aguarda quando eles combaterem um bom combate, completarem a carreira e guardar a fé. E João escreveu para nós. E nós podemos ter no livro de Apocalipse um vislumbre daquilo que nos aguarda quando nós terminarmos essa carreira. Por exemplo, no capítulo 21, no versículo 1 do texto que lemos, diz que no céu não haverá mar. Este mar aqui não é apenas um mar no sentido literal, porque evidentemente que no céu não tem mar, não existe lá o mar Mediterrâneo, o mar Báltico, o mar grande, como está escrito na Bíblia, né? O Oceano Índico, o Pacífico, não. Quando a Bíblia diz que não haverá mar, esse mar fala de inquietação de nações, de agitação, de tribulação que nós temos aqui na terra. Este mar fala das inquietações e das provas que nós temos que enfrentar aqui no mundo. Enquanto vivemos, a nossa vida é cercada de dores, de provas, de aflições, de tribulações, de trabalho, de cansaço, de fadiga.
Mas João disse que quando chegarmos lá, não haverá mar, não haverá mais inquietação, não haverá mais fadiga, não haverá mais tribulação, não haverá mais tempestades, não haverão mais ventos no céu. Tudo isto se acabará, tudo isto ficará aqui embaixo. E nós gozaremos lá em cima de calma, de paz, de tranquilidade, de vida abundante, com todas as glórias na presença do nosso Deus. Você estava dizendo o quê? Não quer ir para o céu? Tem certeza? Olha no capítulo 21 e versículo 24 aí da sua Bíblia, o que está escrito, que diz que no céu não haverá choro. Aqui, eu já falei, aqui é desespero, aqui é angústia, aqui é choro. É a mãe que chora pelo filho que está nas drogas, é o pai que chora pelo filho que morreu assassinado, é o irmão que chora pelo irmão que morreu vítima de atropelamento, vítima de uma bala perdida, é o filho que chora pela mãe, pelo pai que se foi, é a mãe que chora pelo filho que se foi, é a pessoa, o ser humano que chora pelo emprego que perdeu, que chora pela família, que chora pelo pé que está doendo, que chora por uma dor de cabeça, que chora por causa de um câncer, que chora por causa de tantos e tantos problemas que nos afligem. A vida é uma vida de choro. Aqui nós choramos, mas lá em cima, quando nós chegarmos lá, quando nós rompermos a barreira do material, a barreira do humano, a barreira que nos prende a esta atmosfera de carne e de pecado, todo choro se acabará, toda lágrima, diz a Bíblia, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, ninguém chorará no céu. No céu não haverá a possibilidade de você chorar por causa que está triste, porque lá não haverá tristeza, lá só será gozo, alegria e paz na presença de Deus. Salmo 126, versículo 5 diz que o Deus dos abatidos, Ele enxugará as nossas lágrimas. E ainda diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados por Deus. Se hoje você chora, prepare-se, porque o consolo está vindo sobre a tua vida. Quando você chegar lá, se Deus não enxugar as tuas lágrimas ainda aqui, quando você chegar lá, Ele tirará o seu lenço e com ele secará dos seus olhos toda a tua lágrima. Olha onde o que diz no próprio capítulo 21, versículo 4, diz que no céu não haverá dor. Lá não terá dor de cabeça. Lá não existirá a dor da separação. Lá não existirá dor física, emocional, espiritual ou de qualquer outra natureza. O ser humano sofre aqui com dores, cansaço, dor no coração, na alma. E ele é afligido por todo tipo de dor. Lá, Deus tirará todo o fardo pesado, toda a opressão deste mundo de pecado que nos rodeia. E todos os enfados da carne sairão. Ainda, no mesmo capítulo 21, versículo 24, está escrito que lá no céu não haverá tristeza. Tristeza é algo que destrói a alma e deixa o coração abatido, sofrido. Quantas pessoas tristes, amarguradas, até mesmo em depressão,
como alguns psicanalistas aí, psicólogos, dizem que a depressão é a doença do século, né? Pessoas vítimas de abandono tendem a ser pessoas tristes, pessoas depressivas, pessoas cabisbaixas, pessoas sem ânimo, sem vida. Mas quando você chegar lá não haverá mais tristeza. Pois na presença do Rei dos Reis, quem estiver triste se alegra. Na presença do Rei dos Reis, o salmista diz que há abundância de alegria. Porque na presença de Deus é festa. Na presença de Deus é gozo. Só alegria o Espírito Santo transformará toda a sua tristeza em alegria. Ainda no capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que no céu não haverá noite. O que é a noite? Não estamos apenas falando da noite, do dia, no sentido material que nós conhecemos. Hoje é noite, daqui a 4 horas vem o dia. Depois de 12 horas vem a noite e assim sucessivamente. Mas quando a Bíblia fala de noite, ela fala em sentido figurado. Ela fala muitas vezes em sentido metafórico, em figura de linguagem. A noite, muitas vezes na Bíblia, é um símbolo de trevas, é um símbolo de escuridão, é um período difícil, é um período crítico, é um período de dor e de angústia na vida do ser humano. Jesus mencionou sobre a noite. Noite lembra o juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor, quando apareceu a mão misteriosa. Noite lembra de trevas do mundo onde não se pode mais trabalhar. Noite lembra choro. Mas lá, ao romper da aurora, ao romper dos céus, ao subir para as regiões celestiais, lá não haverá mais noite, porque o trono do Cordeiro estará no meio da cidade, e ele será a sua luz, a sua lâmpada, e ele iluminará toda a cidade. Toda a cidade será iluminada pela glória do Todo-Poderoso, e todo período de trevas e de dificuldades acabarão lá na presença dele. A Bíblia ainda diz em Apocalipse 21:8 que lá nos céus não haverá mais medo. Eu lembro de um artigo que uma certa feita eu escrevi para o blog, e o tema dizia assim: humanidade refém do medo. Nós vivemos com medo. Quem é pobre tem medo. Quem é rico tem medo. Quem é sadio tem medo de perder a saúde. Quem é doente tem medo de morrer vítima de uma enfermidade. Todos nós temos medo, medo de assalto, medo de bala perdida, medo de ficar desempregado, medo de perder um parente, medo de cair no hospital, medo. O ser humano vive constantemente com medo. Estamos diante de uma sociedade que é refém do próprio medo, trancada em apartamentos, em prédios, em casas, rodeadas de sistemas de câmeras, de sistemas de segurança sofisticados, e mesmo assim não se sentem seguros, porque o pavor, a fobia social é tremenda. Mas para você que está caminhando para o céu, quando você chegar lá, todo o medo cessará, porque você estará na presença dele, e na presença dele o medo não tem lugar. Me faz lembrar de uma notícia, uma certa feita que eu li no jornal, que falava de um casal de idosos que foram encontrados mortos em seu apartamento. Eles viviam com medo, tanto medo de serem assaltados, de serem roubados,
que sempre trancavam as portas do apartamento e vedavam todas as janelas. Eles viviam aterrorizados de medo e faziam isso mesmo durante os terríveis dias das ondas de calor. E um dia, o calor foi tanto que eles acabaram sufocados e mortos. Mas este medo acabará na presença do Eterno. Quando irromper o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele tirará todo o medo da sua vida. A Bíblia ainda diz que no céu não haverá morte. Apocalipse 21:4. Aqui nós perdemos parentes, perdemos família, perdemos irmãos queridos. Eu particularmente já perdi 3 irmãos de sangue. Perdi meu pai, perdi muitos irmãos da igreja, pessoas que eu tive muito apreço, muita consideração, muito amor, e se foram, se despediram de nós e partiram para a eternidade. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão me ouvindo têm uma história semelhante. Com certeza existem muitas pessoas que agora você está relembrando que um dia estava aqui contigo, mas que se foi. E que você sabe que faça o que você fizer, ele nunca mais voltará. Mas tranquiliza o teu coração, porque se você for para o céu, aonde ele está, na presença do Deus Todo-Poderoso, lá ninguém haverá de se despedir mais do seu irmão, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, porque ele morreu, porque no céu não haverá a morte. O último inimigo foi vencido. A morte perderá o seu posto. Ela deixará de existir para aqueles que partirem para os céus. A vida que é Jesus ressuscitou. Ele está vivo e ele nos dará vida para viver com ele e dependendo dele e nos alimentando dele para toda a eternidade. O nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, em um corpo imortal e subirá para encontrar-se com o Senhor Deus Todo-Poderoso e viver com ele para toda a eternidade. E lá não mais morreremos, mas estaremos vivos eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso para toda a eternidade. Você tem vontade de morar neste lugar? Se sim, então fique firme, não desista, não volte atrás, não recue, seja cristão, nem que para isso você tenha que enfrentar o mundo, pois vale a pena aguardar a ressurreição, aguardar a subida para os céus, para morar com ele para toda a eternidade. Se você também tem vontade, mas ainda não é cristão, ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não tem certeza de ir para lá, eu te convido nesse momento, dobra os teus joelhos aonde você está. Ora, entrega a tua vida para Jesus, pede para ele escrever o teu nome no livro da vida, ele escreverá. E hoje mesmo à noite vai à igreja e diz para os irmãos: irmãos, eu aceitei a Jesus hoje através da internet, ouvindo uma reflexão bíblica. E eu quero ir para o céu junto com vocês. E eles vão te acolher, vão te orientar, vão te dizer o que fazer. E a partir desse momento, você também tem a certeza de que se Jesus vier hoje, ou se o teu corpo hoje tombar no chão, você tem um lugar garantido nos céus ao lado do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nessa noite abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.